O ministro Dias Toffoli, que é considerado pela maioria dos brasileiros o pior ministro do STF, isso segundo pesquisas recentes, ele disse lá em 28 de julho de 2020 que o Supremo atua como o editor de uma nação inteira por meio do inquérito das fake news. Editor é quem pega um texto, tira palavras, recorta, cola, é quem edita o discurso. Olhe a função a que eles se arrogam. É isso mesmo que você ouviu. Toffoli diz que o Supremo é o editor do Brasil. E agora essa ideia foi levada ao extremo com essa notícia, divulgada pela Veja, de que o STF abriu uma licitação de R$ 350 mil para monitorar conteúdos e pessoas nas redes sociais que mencionam o Supremo. Agora veja o seguinte: o Supremo ele não vai só monitorar o que é dito nas redes sobre o tribunal ou sobre os ministros, mas ele vai monitorar quem são essas pessoas, especialmente os autores das menções negativas. Esse monitoramento ele vai incluir até mesmo o georreferenciamento, que é uma técnica de localização dos indivíduos por meio das coordenadas geográficas da pessoa, ou seja, o Supremo vai saber onde você está por meio da identificação do seu celular ou dos outros dispositivos que você está usando para falar do Supremo e que você tenha utilizado especialmente aí no caso de sinais de satélite, antenas de celular. Depois que a Veja revelou essa notícia dessa solicitação, o STF divulgou uma nota em que ele disse que esse serviço vai servir para, segundo o Supremo, compilar o conteúdo público das redes sociais sobre o STF, assim como já existe uma espécie aí de clipping para compilar as notícias dos jornais e dos sites. Oi? Vocês só podem estar chamando os brasileiros de trouxa, não é verdade? Vocês querem que todos nós acreditem que vocês vão monitorar as redes sociais apenas para fins de clipping de conteúdo, como vocês fazem com as matérias que saem na imprensa? Eu queria então fazer algumas perguntas para o Supremo. Que serviço de clipping que é esse que monitora pessoas, identifica pessoas e encontra a localização das pessoas? Que serviço de clipping é esse que usa o monitoramento via georreferenciamento para identificar exatamente onde se encontra o crítico do STF? E que serviço de clipping é esse que inclui o envio e o compartilhamento de informações com a Polícia Federal para investigar os críticos dos ministros do Supremo? Eu trabalhei mais de 18 anos no Ministério Público Federal e a nossa assessoria de comunicação nunca teve nenhum serviço de clipping desse tipo. Da mesma forma, quando eu trabalhei na Câmara dos Deputados, nenhum parlamentar tinha qualquer coisa parecida com isso sob a fachada de um serviço de clipping. Isso não é serviço de clipping. Isso é espionagem e é monitoramento dos cidadãos, pura e simplesmente isso. Isso é totalitarismo, isso é autoritarismo. Isso é abuso de poder e violação de todos os princípios constitucionais mais básicos. Agora, olhem que coisa interessante. Quem diz que isso tudo é errado não sou eu, mas é alguém que eles não podem contestar. Quem diz tudo isso é alguém que é supremo, que já julgou um caso parecido que ocorreu onde? No governo Bolsonaro. Afinal de contas, quando o Bolsonaro faz para o Supremo, tá tudo errado. Quando o Supremo faz, vejam bem, eles são supremos. Vamos entender isso? Vamos voltar lá para o ano de 2020, durante o governo Bolsonaro. Em dezembro de 2020, a Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro havia contratado uma empresa que monitorava as redes sociais e que encaminhou um relatório informando quais seriam os principais apoiadores e os principais críticos do governo. Detalhe, não mandava isso para a polícia que nem o Supremo quer fazer. Assim que essa informação foi noticiada, o Partido Rede e Sustentabilidade entrou com uma ação no STF chamada de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a ADPF, e conseguiu uma liminar de quem? Da ministra Carmen Lúcia, para impedir esse tipo de monitoramento. Vamos dar uma olhadinha no que disse a ministra Carmen Lúcia no seu voto, quando ela impediu o governo Bolsonaro de fazer justamente o que o STF quer fazer agora? E vamos dar uma olhadinha, porque isso se aplica totalmente à ação do próprio Supremo. Primeiro, a ministra disse que existia desvio de finalidade dos órgãos governamentais. Eu destaquei aqui para ler para vocês. Ela disse o seguinte: não está entre as atribuições da Secretaria Especial de Comunicação, nem seria lícito a função de monitorar as redes sociais das pessoas físicas ou jurídicas, até porque o objetivo dessa natureza descumpre o caráter educativo, informativo e de orientação social que legitimam a publicidade dos atos estatais, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 37
da Constituição da República. Esse argumento se encaixa perfeitamente também às ações do STF nesse momento, já que ele não tem atribuição de monitorar as redes sociais de ninguém. Em segundo lugar, a ministra Carmen Lúcia disse que as ações do governo, então o governo Bolsonaro, afrontavam o princípio da impessoalidade. Veja o que ela afirmou, destaquei aqui para vocês. Abre aspas. Para além do desvio de finalidade do procedimento de monitorar redes sociais, atitude sem relação de pertinência com os deveres constitucionais e legais fixados à Secretaria de Comunicação e sem respaldo jurídico, está também caracterizada uma afronta ao princípio da impessoalidade. Esclarecido está no processo que o acompanhamento das redes sociais está direcionado a pessoas, a parlamentares e a jornalistas, para apurar a sua condição de apoiar ou opor-se ao governo. Gente, que é uma coisa que se aplica mais redondo para esse monitoramento que o Supremo quer fazer das redes sociais, mas o argumento que se encaixa perfeitamente ao STF, órgão cujos deveres constitucionais e legais não têm nenhuma relação com o monitoramento das redes sociais e dos seus críticos. Por fim, a ministra Carmen Lúcia disse que existia ainda uma afronta ao princípio da moralidade. Vamos dar uma olhadinha nas palavras dela? Vamos lá. Abre aspas. Com recursos públicos, ao invés de se dar cumprimento ao comando republicano obrigatório de se promoverem políticas públicas no interesse de toda a sociedade, o Poder Executivo Federal valeu-se da contratação de empresa para pesquisar redes sociais sobre a base de apoio ou oposição ao governo em um posicionamento ilícito do governo, e pior, em afronta direta aos direitos fundamentais de algumas pessoas. Como vocês veem, o Supremo condena o Supremo. Em qual Supremo acreditar? No Supremo que julgava o governo do Bolsonaro e que se condena agora mesmo? Ou no Supremo que faz agora os imensos abusos que pratica? Além dessas 3 violações constitucionais mencionadas pela ministra Carmen Lúcia, há uma clara violação ainda ao direito fundamental da liberdade de expressão e da proibição à censura prévia, porque a liberdade de expressão não comporta qualquer tipo de vigilância estatal, como numa espécie de Big Brother, 1984, muito menos uma vigilância estável, permanente, que tem contornos de fiscalização e de controle do discurso que é considerado aceitável e do controle do discurso que é considerado inaceitável. O fato de que as informações vão ser compartilhadas com a Polícia Federal é a maior prova disso, já que não existe nenhum outro interesse em encaminhar isso para a Polícia Federal que não seja o de buscar a responsabilização criminal de quem o STF vier a considerar crítico seu. Se o objetivo do Supremo é transformar o Brasil em uma magistocracia, que é a ditadura de togados que nunca receberam um voto sequer nas urnas, então eles estão no caminho certo. A questão que fica é: o Congresso vai deixar? O povo vai deixar?